Isso aí, nós também. Natália, bom, informando para você, já está sendo confeccionada com muito cuidado e com muito carinho uma página especial para a Tribuna da Mulher nesse final de semana, sua visita na família Carra, lá em Serra Negra, na minha querida Serra Negra. E vamos deixar esse tema para um outro dia, nós vamos falar sobre queijos, mas olha, você deve ter gostado da visita mesmo, hein, Natália? Vamos falar outro dia. Mas, Beto, eu fiquei encantada. Tão pertinho daqui, né? Às vezes a gente vai até outro lugar, muito longe, para conhecer uma vinícola. E aqui tem uma vinícola pertinho com vinhos excepcionais. É, Aliás, eu conheci a família Carra através, né, de você e da Márcia com o Demi Panaché. E aí isso. eu fui lá para conhecer os outros vinhos. Foi muita coincidência, né? Uma coincidência feliz, via Foi. harmonização. E eu mesmo que estou lá em Serra Negra praticamente semana sim, semana também, eu não conheço esse lugar. A próxima vez que estiver lá, com certeza vou conhecer. Achei muito bacana. Inclusive, falei para eles que quando você passar por lá, pra você deixar alguns exemplares do jornal, que eles falaram que eles vão enquadrar, vão colocar lá para todo mundo ver. Bacana, bacana. Quer dizer, você escreve e aí eu faço a fama lá, tá bom? Tá É bom. isso aí, tá combinado. Natália, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre queijos e vinhos. Você preparou mais uma matéria especial que também estará nas suas redes sociais. Vamos lá. Né? Uma das coisas que a gente mais gosta, eu pelo menos aqui, eu acho que o brasileiro em geral, que é o queijo e o vinho, né? E como harmonizar essas duas coisas? Porque as pessoas pensam, às vezes, numa mesa de frios, direto num vinho tinto, né? E não, o vinho tinto é o que menos vai combinar, mas também tem os seus queijos. Quando a gente fala de harmonização, a gente fala de dois sabores que se complementam. Então, o queijo e o vinho juntos vão ter um sabor, o terceiro sabor, né? Que é o sabor, o casamento perfeito. E para isso, o ideal é a gente seguir a intensidade deles. Então, tanto o vinho quanto o queijo, eles têm intensidades, escalas de intensidade. Então, nós temos os vinhos mais leves, os queijos mais leves, e aí, daí que a gente parte para essa harmonização. Então, eu separei alguns slides aqui, começando aí pelos queijos frescos, né? Que são aqueles queijos que eles não têm casca, eles são úmidos, possui uma textura bem macia e sabor bem suave, né? A maioria das vezes até a gente coloca até um temperinho, um azeite, um sal, orégano, né? Para intensificar o sabor, porque eles são bem leves mesmo. Então aí tem a mussarela de búfala e o queijo feta. Então são dois tipos de queijos frescos, né? E como a gente vai harmonizar eles? O ideal aí é espumante. Então vocês vão perceber que o espumante vai estar em quase todos, né? Que é o vinho coringa, eu sempre falo aqui. Vinho, então espumante e os brancos leves. Então uma uva Sauvignon Blanc, Torrontés, até um moscato, né? Não o moscato, é o moscato, que é um branco seco, mais levinho. Então eles vão ser perfeitos aí para essa harmonização com os queijos frescos. Em seguida, a gente vai para os queijos de massa mole, que são aqueles que possuem uma fina casca, né? Branca e macia. E são cremosos por dentro. Então, eles têm até isso aí, essa casca branca é um mofo, né? Então, eu coloquei aí dois exemplos disso, que é o Brie e o Camembert, né? Eles são primos, eu falo. Um é de um país, outro é do outro. Francês e holandês. E aí, eles têm essa cremosidade dentro e essa branca, essa massa que não tirem, tá? Muita gente pega o brie e tira essa casca, esse mofo aí. Se você não gosta dele, você não gosta do queijo. Muda de queijo, mas não cometa esse crime de tirar essa casca. E aí, vinhos ideais para harmonizar: espumante, brancos leves e tintos leves. Por quê? Tintos leves, como o Pinot Noir, um Carmener levinho, um Gamay, essas uvas. Porque o Pinot Noir, por exemplo, ele vai intensificar o sabor desse queijo, que ele tem uma certa doçura, tá? Então ele fica bem legal nessa harmonização. Mas o perfeito com brie, eu diria que é um chardonnay, tá? Chardonnay e brie ficam maravilhosos. Então os brancos aí, com certeza, vão ganhar essa parada de harmonizar. Em seguida vem os semi-moles, tá? Os Aliás, semi-moles... deixa eu te Oi, fazer uma Beto. pergunta, Natália. Não, deixa eu te falar. Já que você está falando para não tirar a casca, achei muito importante essa observação que você fez, pelo seguinte: às vezes, quando a gente compra mussarela em pedaço, por exemplo, como é o meu caso, você esquece aí na geladeira.
por uma semana, ela forma uma pequena casquinha dura. Quando você vai comer a mussarela depois, você vai pôr num prato, é de prática que você tire aquela casquinha mais dura mesmo, porque ela não tem um sabor legal. Mas quanto ao brie e ao camembert, eu já vi gente fazendo isso, Natália. Põe aquela fatia no prato, aí vai delicadamente tirando a casca e tal. Não sei o quê. Não tem nada a ver, se come com casca. Muito pertinente essa sua observação, viu, Natália? É, né? A maravilha dele é a casca. Por isso eu falo, se você não gosta do sabor da casca, que ele É, tem um amarguinho, né, na isso. casca dele, muda de queijo, mas não cometa este pecado que é tirar a casca do brie, né? Tá bom, perfeito. Vamos seguindo então. Vamos lá. E aí a gente entra nos queijos semimoles, né? Semimoles, eles podem ter a casca seca ou mole. Sua pasta é pouco úmida, maleável, cremosa e, na maioria, levemente adocicada. Então, tem aí o Edam e o Gouda. No Gouda, aí sim, essa casca a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque tem queijos que. Acho que é. Reino também tem essa casca, eu não me lembro agora, mas tem alguns queijos. O Gouda, o holandês mesmo, ele pode comer essa casca rosa, que também é uma delícia, não precisa tirar. Mas a gente tem que tomar cuidado porque tem alguns queijos nacionais que essa casca ela é de plástico. E ela não pode ser comida, tá? Então, se você comer o Gouda mesmo, holandês, original, não tem problema. Mas em alguns lugares, essa casca não é recomendado comer, tá? Perigoso. Então, é legal sempre ler rótulo para ver se a casca é natural mesmo ou não, tá? E aí, para esse queijo aí, o ideal é brancos leves e tintos leves a médio, tá? O perfeito aí, que eu adoro combinar, é Pinot Noir, Merlot leve. Quando o Merlot é leve também fica uma delícia, mas ele já tem uma certa estrutura. Então, por exemplo, pensa quando a gente vai cortar um queijo, né? O queijo, quando a gente corta o queijo branco, ele corta bem facinho. O queijo semi-mole, ele já dá uma forçadinha para dar uma cortada. Então, você já pensa num leve a médio corpo, tá? Para um vinho tinto. Pinot Noir com Gouda fica perfeito. Em seguida vem os queijos duros. E aí, esse aí, quando a gente vai cortar os queijos duros, aí sim a gente precisa de uma força maior, né, para cortar com a faquinha. Então, os queijos duros, que aí, por exemplo, pecorino, eu coloquei parmesão, tem o grana padano também. Então, a massa dele é quebradiça, tem pouca umidade, tá? E eles podem envelhecer bastante, os bons exemplares, tá? Quanto mais envelhecido, mais sabor ele tem. Mas assim, envelhecido, o próprio lugar, né, a queijaria que vai envelhecer ele, tá? Se você comprar ele, deixar ele muito tempo na geladeira, talvez ele fique ruim, dure. Então, comprou ele, já pode consumir. Tem um lugar certo também para armazenar queijos, por isso o ideal, os frios, é assim que você compra já consumir. Diferente do vinho que você deixa lá na adega, né, por anos. Então, as dicas de harmonização aí para esses são entre espumante também, e os tintos encorpados, tá? Os bem encorpados e os fortificados também entram aí. Então, um vinho do Porto é legal aí também, porque ele também tem uma certa. O queijo tem bem salgado, com o vinho do Porto ele tem esse contraste, fica gostoso, mas os tintos encorpados em geral, tá? Taná, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot vão combinar super bem com esses queijos. E o espumante. Nada de vinho muito leve aí, porque senão o queijo vai ultrapassar mesmo o sabor. E aí você vai perder todo, né, o sabor do vinho. O queijo vai ultrapassar, vai matar o seu vinho. Então, pega um vinho bem intenso. E aí, os queijos azuis, para a gente finalizar. Então, ó, a cura é realizada por bolores que desenvolvem na perfurações os queijos, tá? Sua textura é úmida, seus sabores são intensos, possuem um teor sal, né? Um teor de sal bem elevado. Então, gorgonzola e roquefort. O gorgonzola, ele puxa mais pro amargo, uma acidez, e o roquefort, ele é mais sutil na boca. Forte de sabor, mas entre os dois, o roquefort é mais sutil, tá? E o vinho ideal aí é um vinho de sobremesa e os fortificados também. Então, eu gosto, tá? Tem gente que gosta de vinhos tintos bem intensos também, harmonizar com gorgonzola. Se você é desses, beleza. Que pra mim, ele dá uma amargada na boca quando eu venho com um tinto muito, muito elevado. Então, eu gosto de espumante, com ele eu gosto, mas
o ideal aí, moscatel é gostoso com ele, vinho do Porto é gostoso com ele, colheita tardia, os vinhos doces, tá? Para servir até com ele, com um damasco, uma sobremesa mesmo. Fica delicioso com vinho de sobremesa acompanhando. Eu sou apaixonada por esses vinhos com vinho doce. Poxa, gostei dessa última harmonização aí. Não tinha pensado nisso, Natália. Boa harmonização. Bom, É porque ele entra finalzinho. em contraste, né? O vinho doce Exato, com o queijo muito salgado, fica delicioso. exatamente. Bom, pegadinha tradicional, né? Para encerrar o nosso bate-papo, né? Você que esteve recentemente em Serra Negra, você deve ter percebido lá no comércio várias lojas que vendem doces, compotas e queijos, né? É uma região muito abastecida pelos queijeiros. Mas um dos queijos que mais se vende em Serra Negra é o canastra. E é uma discussão, Natália, porque o queijo típico da Serra da Canastra, ele tem identificação de origem, tem toda uma série de protocolos e tal. E esses queijos que a gente compra por aí, em qualquer lugar, tipo canastra, é tipo canastra. E se você tiver um dia oportunidade, lá em Serra Negra, existe uma variação enorme desse queijo tipo canastra. E ele é salgado, Natália. Então eu ia pedir para você identificar que vinho seria o ideal para esse queijo tipo canastra. Eu já fiz em uma das minhas harmonizações de queijos e vinhos o canastra, e aí a gente colocou com moscatel. E aí, por cima, a gente serviu até uma geleinha junto de damasco. Ficou incrível, porque ele é muito salgado, né? E aí ficou uma delícia. Mas o vinho rosé também pode combinar, que ele é mais levinho. Evitar vinhos tintos muito intensos que pode amargar, né? Porque com um Entendi. sabor muito salgado, eu, no meu paladar, não gosto, tá? E a maioria das pessoas também não. Tem muita gente que gosta dos vinhos tintos com esses queijos. Eu não gosto. Então eu iria com moscatel, que eu acho que ia ficar muito, muito bom. Bacana, gostei também. Agora, vai, só para encerrar. E eu trouxe, estou louco para experimentar, esqueci de levar lá para Serra Negra, eu trouxe uma geleia, você falou aí de geleia, ela é de damasco, mas com toque de pimenta. Pimenta muda esse tipo de harmonização ou não? Pimenta aí você tem que procurar vinhos com pouco álcool para não intensificar o sabor e leves. Então, por exemplo, vinho verde são ótimas opções, porque vinho verde é leve, né? E ele tem pouco álcool. Ele é menos alcoólico que o restante dos vinhos. Então, um vinho verde rosé, por exemplo, ia ficar muito bom com queijo canastra e essa geleia de pimenta. Bacana. Então tá bom. Bom, de minha parte, agradeço. Vou deixar um lote de jornais separados aqui para você, outro para a família Carra, que espero levar brevemente lá para a Serra Negra. E domingo, então, a Natália nos conta mais sobre essa vinícola lá em Serra Negra da família Carra. Natália, muitíssimo obrigado, bom final de semana e até semana que vem. Obrigada, Beto. Até mais. Bom fim de semana. Tchau, tchau.